João capítulo 14, muito importante que você entenda o que eu vou falar agora. Deixo-vos a paz. Deixo-vos a paz. Quando Jesus disse em João 14, 27, deixo-vos a paz, essa palavra é afieme no grego, que quer dizer enviar para outro lugar, mandar ir embora. É literalmente até um marido que se divorcia, ou seja, aquele homem vai para outro lugar. Ou seja, Jesus estava dizendo o que aqui? Deixo-vos a minha paz. Eu sou a paz, ele disse. Mas eu estou tirando de mim, não que ele ficou sem, mas ele pega o que é dele e nos dá. Esse é o sentido de deixo-vos a minha paz. Estou te dando. E agora eu preciso que você tenha todo o foco possível aqui comigo. Estou te dando a minha paz. Tiro de mim. Imagina que eu fosse um homem bilionário, eu tenho lá 10 bilhões de dólares, eu pego 8 bilhões e eu te dou. Eu deixo-vos, eu te entrego. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração. Essa palavra turbar é você ficar agitado, é preocupação, é sacudir, movimentado de lá para cá. Isso é não se turbe o vosso coração. Nem se atemorize, que é a palavra sentir medo, medroso, estar com medo. Olha que coisa. Deixo-vos a minha paz. Não se turbe o teu coração, não se atemorize. Muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, você vai ver Deus no Antigo Testamento e Jesus em sua passagem pela terra falando isso. Então Deus dizendo, eu sou o teu shalom, eu sou tua paz. Você vai ver Paulo falando da paz que excede o entendimento. Jesus dizendo, não se atemorize, não se perturbe, não vos preocupeis, não vos inquieteis, não andais ansiosos. Minha paz vos dou, deixo, eu estou tirando de mim, estou te entregando. Mas a verdade é que a maior parte do nosso tempo, as nossas vidas não estão assim. Se você é como eu, você vai verificar que muitas vezes, quando você investiga o teu estado interior, você não está vivendo essas coisas que eu acabei de falar. A nossa vida está cheia de frustração, de ansiedade, de raiva, de preocupação. Essa, muitas vezes, é a realidade do nosso interior. Mas Deus, Ele quer nos dar isso aqui, a paz, o fruto do Espírito, que é amor, paz, alegria, longanimidade, bondade, amabilidade, domínio próprio, mansidão e por aí vai. Agora, eu vou falar uma coisa que você precisa de ir no profundo para compreender, não porque seja difícil de entender, mas porque isso está encoberto, que eu vou falar agora. A origem da frustração, das preocupações, das inquietações, da ansiedade, da raiva, da pressa. Por que nós corremos tanto? A origem de tudo isso é uma única coisa. E o que é? O medo. A origem, por que a gente corre tanto? Por que você tem tanta pressa? Ontem, no sábado, uma pessoa estava dirigindo, aí tinha uma fila aqui, né? Era para entrar para lá e tinha uma fila menor aqui. E, não, já, vai por aqui, vai por aqui. Tá, mas você está com pressa do quê? Você quer que eu corra por quê? Você já parou para pensar por que a gente corre tanto? Você está correndo do quê? Para onde? De quem? Para quê? Então a origem de toda pressa, ansiedade, agitação, raiva, ira é o medo. E isso nós vemos aqui em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 10. Adão e Eva, eles tinham tudo, toda a plenitude e toda a paz no Éden. Mas quando eles pecaram, aquilo que eles tinham de segurança ainda estava ali. Mas olha o que eu estou falando. Você precisa ir no profundo para entender isso. Quando Adão e Eva pecaram, eles tinham toda a paz antes, toda a segurança, eles nem conheciam qualquer outro sentimento.
era desconhecido para eles. Mas quando eles pecam, a segurança, Deus, a provisão, estava tudo ali ainda, mas algo entrou neles. E consequentemente em nós, porque a palavra Adão é humanidade, não é só o Adão. A gente se refere às vezes a Adão como se fosse uma outra pessoa, não, fomos nós. Adão é a humanidade, nós pecamos com Adão. Porque senão você se classifica como uma vítima do pecado de Adão, e isso não é a realidade. Mas olha o que fala o versículo 10. Adão respondeu, ouvi tua voz no jardim, tive medo e me escondi. É a primeira vez que essa palavra medo aparece na Bíblia. Então, o medo é assim, tá tudo bem, como estava no Éden. Adão tinha tudo ainda, estava tudo normal, Deus ali com ele, mas agora, um medo. E às vezes nas nossas vidas é assim. Está tudo bem no momento presente, ainda que tenham desafios, dor, sofrimento, mas o medo se torna uma companhia constante. Por quê? Desde este momento, em Gênesis 3:10, o homem sente medo. Nós sentimos medo. E é esse medo que leva à brutalidade, à raiva, à ansiedade, à pressa, a todo tipo de maltrato que a gente vê as pessoas se maltratarem, de hostilidade, de reações hostis que eu tenho no meu dia a dia, da insegurança que eu sinto. Porque o medo, ele aparece no corpo humano como ansiedade, nervosismo, até de maneira mais sutil como um desejo de desistir, um desânimo, uma indecisão, uma preocupação. Tudo isso tem como pano de fundo, como raiz, como origem, o medo. Então, a resposta é, por que nós corremos tanto? Tô na correria, por que tanta pressa? Você é tão apressado, você tem essa ansiedade, esse nervosismo, essa preocupação por causa do medo. Você já parou para pensar nisso? Talvez você não concorde nesse momento comigo, mas depois avalia no profundo dentro de você. É isso que acontece. Então, esse medo é a origem, o núcleo, a raiz de toda a pressa que o ser humano vive. Esse medo é o que faz com que as pessoas não consigam desacelerar. É o que leva as pessoas a correr, a estressar. Então, por que isso acontece assim? Como que isso se processa? Todos nós temos sonhos, desejos, necessidades, coisas que queremos alcançar, precisamos de certas seguranças. Então todos nós temos esperanças, sonhos, necessitamos de coisas para nós ou para nossa família. Só que o que acontece quando essas coisas são ameaçadas, quando essa segurança, esses desejos que nós temos, quando existem possíveis desafios e ameaças a isso que nós precisamos, ainda que sejam ameaças reais, ou possíveis, ou talvez, ou imaginárias até, porque o medo traz coisas imaginárias mais reais para quem sente. Então, quando você sente ameaçada essa tua segurança das coisas que você precisa, entra o medo. Na verdade, ele já existe, então ele somente aflora. E o que nós precisamos basicamente? De três coisas. Primeiro, nós precisamos de segurança financeira, física, nos relacionamentos, de proteção contra o mal externo. Segundo, nós precisamos de conexão, amor, relacionamento, convívio, segurança,
conexão e terceiro, nós precisamos de controle. Controle, não estou dizendo de aquela necessidade doentia de querer controlar, mas o controle no sentido de eu sentir que eu tenho poder, eu tenho livre-arbítrio, eu sou livre para escolher, eu tenho opções, eu posso fazer escolhas. E nós, diante dos desafios e ameaças, diante das possibilidades, que às vezes nem são reais, mas são reais para quem está achando porque está com medo, nós nos sentimos ameaçados. Isso é o medo e é o que leva as pessoas a viverem com tanta pressa e a correr tanto. Olha aqui para mim. Todo medo é uma preocupação de que talvez você não vai conseguir a segurança, as conexões e o controle de que você tanto precisa. Nós precisamos. Segurança de dinheiro, de moradia, de tranquilidade exterior, de saúde, do amor do outro, da fidelidade do outro, conexões, relacionamentos, família, amizade, pessoas, convívio, controle, poder, decisão, eu me sentir que realmente eu sou empoderado, que eu sou um filho de Deus, imagem, que eu sou Deus, porque Jesus disse, sois Deus, e eu posso criar, eu posso fazer escolhas, mas nós nos sentimos ameaçados nisso. Toda a estrutura do mundo hoje é feita para que você se sinta ameaçado. A mídia trabalha isso, tudo trabalha isso hoje. E aí, você começa a correr. É uma ansiedade constante, é raiva, medo, frustração, preocupação, e nós corremos. Por quê? Porque talvez essas ameaças possíveis ou não, reais ou imaginárias, a falta disso gera isso em mim. Esse é o motivo da ansiedade, da pressa. O terceiro ponto é que não tem nada de errado de você precisar dessas três coisas: segurança, conexão e controle. Não tem nada de errado. Deus nos criou para precisarmos disso. Aonde está o problema então? Onde você acha? Pensa nisso. Eu estou dizendo que não há nada de errado de nós precisarmos dessas coisas. Deus nos fez para precisar delas. De ter essa segurança quanto ao amanhã e tudo. Tudo que eu falei. Mas então onde está o problema se Deus nos fez para precisar disso? E isso é profundo o que eu vou falar agora. É que Ele nos fez para termos essas necessidades supridas nele. E não na nossa força, ou em outras pessoas, ou em coisas materiais, ou no que temos, ou no que fazemos. Eu vou repetir isso para você. Não tem problema nenhum de nós precisarmos dessas coisas. Deus nos criou assim. Mas Ele nos criou para termos essas necessidades plenamente supridas nele. E não na nossa força ou em qualquer outra coisa. E isso é o que gera medo. Porque a maioria de nós não conseguimos entender que é somente nele que nós vamos ter esta real segurança. E por que não consegue, a maioria das pessoas não consegue entender e viver isso? Ou até entendo, mas não consigo sentir e viver, que é o que vai gerar paz. Sentir e viver o que, Leandro? Que nele é que nós temos todas essas necessidades que precisamos supridas. Mas se ele para você é uma coisa distante, se o que você ouviu de Deus até hoje, e é muito importante que você ouça a mensagem do domingo passado, quando eu falei que por que você se frustra com Deus? É porque você inventa um Deus para criar e ele não é o Deus real, mas você se relaciona com essa ilusão. E essa ilusão, essa fantasia de Deus te frustra, mas o Deus real nunca vai te frustrar. Então, esse Deus nos fez para termos essas necessidades supridas nele. Só que, se o que eu ouvi sobre Deus, se o que eu acredito sobre Deus, se o que eu vejo de Deus, entre aspas, na vida até das pessoas, me faz duvidar do amor dele, da presença mais presente que o ar em nós dele, que os olhos dele então estão em todos os lugares, que ele é por mim, que ele sabe, ele conhece todo, cada célula, cada fio de cabelo, meu jeito de falar, ele sabe tudo. Se eu duvido disso, fatalmente eu não consigo descansar
na compreensão de que todas essas seguranças que eu preciso vêm dele e não das minhas coisas. Como eu não acredito que vem 100% dele, ou até acredito, mas não consigo sentir, por coisas até da minha infância que eu vivi, de buracos e traumas com meu pai, minha mãe, minha criação, então o que acontece? Eu vou naturalmente buscar essa segurança em coisas, em pessoas, da minha força. E isso é a origem de todo medo que vai te fazer correr, sentir ansiedade. Às vezes o teu externo até está quieto, mas dentro de você é um turbilhão. E a preocupação é constante, com tudo, com filhos, com carro, com segurança, com saúde. Exatamente porque nós perdemos essa compreensão. Isso é originado em Adão. Ou seja, ele tinha tudo, Adão, mas agora nada mudou com Deus, mas ele sentia medo. E desde então nós sentimos dessa maneira. E aí toda a raiva, frustração, pressa, correria tem a origem nisso, que eu acabei de falar. Teu cônjuge, teus filhos, teu lar, as pessoas que você conhece, presta bem atenção nisso, teu cônjuge, filhos, lar, pessoas, o que você faz e o que você tem não pode te garantir essa segurança de que você tanto precisa, mas você acha que são essas coisas que é você, é a tua correria, é o material, é tudo isso que vai te trazer essa segurança. Mas você já sabe que não, porque as pessoas têm e continuam se sentindo em buracos e em medo, ansiedade, preocupação e correria constante. Porque como Deus é invisível, como cada um fala uma coisa sobre ele, por isso que é tão importante você ouvir a mensagem do domingo passado, eu não tenho esta segurança, essa confiança, essa tranquilidade de que ele me criou para precisar de tudo isso, mas de ser suprido em tudo isso e ter a garantia e a paz que não vai faltar nele. Então, é aonde eu começo a querer construir um monte de proteção. E esse monte de proteção demonstra o quê? O tamanho do buraco, do vazio, da insegurança, das rachaduras que existem dentro de mim, no meu interior. Mas, na verdade, só Deus pode te dar isso. E quando nós queremos suprir essas necessidades em qualquer outro lugar, longe de Deus, e quando eu falo em qualquer outro lugar, ou qualquer outra pessoa, inclusive você, ou qualquer outra coisa, é isso que leva à ansiedade, à preocupação. Eu vou te dar uma solução no final dessa mensagem, objetiva, poderosa e a única que existe para isso que eu acabei de falar. Mas então, vamos recapitular um pouquinho até aqui. Jesus disse, eu vos deixo a minha paz, né? Minha paz. Porém, a maior parte do tempo não é assim que nós vivemos, foi o que eu falei. Mas Deus quer nos dar isso. E eu falei que a origem de toda a frustração, ansiedade, pressa, é o medo que aconteceu lá em Adão, que estava tudo bem, mas agora com o medo continuava tudo bem. Na tua vida está tudo bem, mas o medo faz com que você não acredite que está tudo bem. E esse medo ele aparece às vezes até como um desânimo, uma dúvida, uma vontade de desistir, um entorpecimento. E esse medo é o que leva a gente a correr. Por quê? Porque nós temos sonhos, necessidades de segurança, de controle e de conexão, e nós nos sentimos ameaçados nisso. Então nós corremos. E por que nós nos sentimos ameaçados nisso? Porque não está nada errado de querer essas coisas e precisar, mas nós buscamos nos lugares errados, e não no único que pode nos garantir e assegurar todas essas seguranças, que é Deus. Então, quando nós tentamos buscar a segurança em qualquer outra coisa e não em Deus, é onde vem o medo que gera a pressa, a correria, a ansiedade, a preocupação, o nervosismo, a ira, o ódio, a hostilidade. Bom, a boa notícia, evangelho significa boa notícia. A boa notícia é que Jesus te reconectou com aquilo que foi rachado em Adão. A rachadura que Adão, nós causamos, porque Adão é a humanidade,
ela é restaurada completamente em Cristo. E Paulo fala isso em 2 Coríntios 5, 18 ali até 21, quando ele fala de reconciliação. É essa restauração. Nós fomos religados, restaurados, reconciliados com o amor perfeito de Deus que supre todas as nossas necessidades. A questão é que nós até sabemos disso, só que nós não conseguimos viver. Então eu quero te dizer, não se culpe nem se acuse por você saber, mas não conseguir viver. Nós estamos todos em processo de evolução nesse aspecto, de desenvolvimento. Cada dia confia um pouco mais, cada dia um pouco mais de segurança. Cada dia o medo vai saindo pouco a pouco dentro de nós. É assim que funciona. Então, esse medo, que é o que leva, e eu estou falando por que as pessoas têm tanta pressa e correm tanto, estou explicando que é esse medo, está correndo do quê? Então, essa segurança que só Deus pode nos dar, ela vem através do quê? O que elimina o medo? João, em 1 João 4, ele fala, não sei se é 1 João 4, 8 ou 18, sempre confundo, mas ele fala, o amor, o perfeito amor, que é o amor de Deus, o amor ágape, lança fora o medo. E mesmo sabendo disso, é uma outra coisa você sentir plenamente isso. Primeiro é você sentir, depois você sente de vez em quando, depois é ficando mais forte, até que um momento, eu acredito que você vai sentir esse amor que lança totalmente o medo fora. Esse amor de Deus por você, o amor, Deus é amor, lança fora o medo. Ah, mas eu não sinto. Você não precisa de sentir esse amor. Uma hora você vai sentir, mas você precisa crer. A Bíblia diz, é a palavra de Deus, então eu creio. Eu acredito nesse amor. Então, é necessário você ir substituindo. Aonde? Olha aqui para mim. Na sua mente, toda ansiedade, correria, pressa, raiva, frustração, preocupação, pelo amor de Deus. Eu sou amado. Eu sou amado. Eu sou amado. Que lá nas águas do batismo de Jesus no Jordão, sendo batizado por João Batista, o que o Pai falou do céu? Esse é meu filho amado. Deus não te chama só de filho, Ele te chama de filho amado. Aliás, tem uma música que eu acho que o nome é Filho Amado, da Laura Sogueles. Filho amado. Sou seu filho amado, em que achas teu prazer. Esse é meu filho amado em quem me comprazo. Deus falou isso de Jesus. O problema, assim, a questão é, eu sei que eu sou filho. Só que eu já fui filho de um pai e de minha mãe que me ferraram muitas vezes no passado. Ou me deram buracos, traumas. Só que em Deus você não é só filho, porque ser filho e filho amado é um abismo de distância. Você é filho amado, em quem Deus se compraz. Ah, Leandro, mas Deus se compraz em mim e meus pecados, eu falo palavrão, olha o que eu já fiz, eu critico, eu explodo, eu sou violento, eu traí, eu abandonei. Não importa. Quando eu falo não importa, é não importa mesmo para Deus. Importa sim que você fez isso, não vai se culpar. Você olha para você com amor, porque se condenar e se culpar é uma outra história, isso é autoexpiação, o ser humano traz uma mentalidade de se punir, mas a punição já foi feita na cruz. E quando você não se pune, cada vez mais esses pecados, essas coisas, elas vão sendo exterminadas da tua personalidade. Pelo amor, o amor vai lançar fora tudo. Mas por que então eu sou filho amado, Deus tem prazer em mim mesmo quando eu erro? Porque Deus se relaciona comigo e conosco através de Cristo e não através dos nossos erros. Os seus erros e pecados não influenciam em nada o prazer e o amor que Deus tem em você. Você está entendendo isso? Então, o amor de Deus é a resposta para cada medo, desafio, correria e problema e ansiedade e frustração que você está vivendo na tua vida agora. Agora olha para mim. O medo, eu até tive um sonho essa semana sobre isso, ele é uma emoção terrível. Você já sentiu medo que
te arrepia, é terrível se você sabe o que eu estou dizendo. Eu sinto isso às vezes mais sonhando do que na realidade. Na realidade é aquela coisa de fundo, aquela infelicidade, porque infelicidade é o medo. O medo gera uma infelicidade constante. Mas o medo é uma emoção muito poderosa. E ele pode criar todo tipo de reação na tua mente, no teu corpo. E você não consegue expulsar o medo apenas entendendo coisas ou às vezes você sabe que o teu medo é irracional, mas porque ele é muito forte, você não consegue controlar ele com fatos e com a lógica. Você não vence e não domina o medo no racional. É irracional, tá? Mas é a minha verdade, eu estou sentindo. Só uma arma muito mais poderosa, que é o quê? A resposta é o amor de Deus. O amor de Deus. O amor de Deus é mais forte que qualquer medo que nós possamos ter na nossa vida. O amor de Deus lança fora o medo. Querido, olha para mim. É esse amor que vai te garantir segurança física, material, saúde, pessoas, amor. Esse amor, Deus, é o que vai te garantir conexões, controle, decisão, saber que você é livre, que você pode decidir, que você pode criar a sua vida da maneira que você quer, que você deseja, claro, orientado, guiado ali por Deus. É só o amor de Deus que te oferece essa segurança. Então, o amor de Deus é a fonte, é a resposta para tudo que nós estamos procurando e sentindo. Recebe esse amor. Acredita nesse amor. Primeiro, mas eu não sinto. Primeiro eu acredito, depois eu venho a sentir. Se Jesus restaurou tudo para o homem, eu não preciso mais ter medo. Só que eu não preciso mais ter medo, entendi. Mas não é entender. Entre entender e viver, há um processo que às vezes leva anos, e é normal, não se acuse quanto a isso. Cada pessoa tem uma página, uma necessidade, um processo diferente. Então o que eu preciso? Sabe como diz assim? Vá, mas vai com medo mesmo? É ir com medo. É aceitar. Olha aqui para mim. É aceitar que eu sinto esse medo. É aceitar que eu não confio plenamente no amor de Deus. E não me acusar por nada disso. É aceitar que eu traí, que eu abandonei, que eu fiz e não mais me cortar, me criticar, me julgar, me sentir mal, porque você está se autopunindo, mas toda a punição já foi dada na cruz. Aquele que morreu por todas as nossas mazelas e morreu em nosso lugar. E saber, o mais importante, que nada pode te separar desse amor. Não é o que está escrito lá em Romanos? Eu vou ler aqui, Romanos capítulo 8, versículo 38, diz assim, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem quando você morre, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É impossível, é impossível. Por exemplo, é impossível você se desligar do seu coração, ele está dentro de você. É impossível. Você ainda pode se desligar do teu coração. Vamos dizer uma situação doida. Você toma uma anestesia, abre teu peito, arranca teu coração. Isso ainda você pode, mas do amor de Deus você não pode. Do amor de Deus você não pode. Eu não posso. Ninguém pode. Nenhum pecador pode. Ninguém pode. Você não pode separar ninguém do amor de Deus. Eu não posso separar ninguém do amor de Deus. Eu não posso me separar do amor de Deus. Mas às vezes eu projeto isso. Às vezes eu perdi a palavra. Não é o projeto. Às vezes eu imagino isso. E aí o que eu imagino se torna real. É impossível me separar do amor de Deus.
Mas eu projeto isso, eu imagino isso. Eu quero terminar te dizendo duas coisas, que é o que eu falei, que eu ia te dar uma única solução. Eu já vou falar essa solução, mas eu quero te dizer duas coisas. A primeira é uma coisa, depois é a solução. Seguinte, desacelere pro ritmo de Jesus. Você já observou o ritmo de Jesus na Bíblia? A filha de Jairo estava morrendo. Ele teve tempo para parar e curar a mulher hemorrágica que tinha um fluxo de sangue há 12 anos. Os discípulos quase afundando de madrugada. Ele veio andando pacificamente sobre as águas. Ele esperou 4 dias até chegar em Lázaro. Jesus, ele tinha um ritmo calmo. E a calma, ela é muito mais você do que você possa imaginar. Se você entender isso, você é a calma e você é o silêncio. Sempre que você sai disso, você não é mais você. Você é o falso eu em você, um ego. O ego não no sentido de Freud, de Jung, mas o ego no sentido de um eu de máscaras que tem uma origem em tudo isso, mas que eu criei. E eu acho que sou aquilo. Faça tudo com... E aí a segunda coisa que eu quero te dizer. Qual é a solução? É fazer tudo com calma e reduzir toda a tua vida ao momento presente. O que é reduzir a tua vida ao momento presente? É entender que o agora é a única coisa que você tem. É fazer tudo com presença. Então você está assistindo esse culto não querendo fazer outra coisa. Você está assistindo essa mensagem não querendo fazer outra coisa. Você não fica pensando em nada do teu passado, nem em nada do teu futuro. Você reduz a tua vida ao segundo do agora. É aí que você encontra o amor. É aí que o sol brilha. É aí que a luz vem. É aí que as sombras dentro de você se dissipam, no momento presente. Você é esse momento. Isso pode parecer um pouco distante, esquisito, mas só existe vida agora, nesse momento. E é isso que lança fora. O medo existe no tempo, não existe medo fora do tempo. O que eu quero dizer com isso? Por que você sente medo? Porque você é conteúdo passado, sua mente é o passado. Então o medo é eu analisar o meu presente com as experiências e traumas do passado e isso projeta uma sombra de medo no futuro. Agora, se eu venho para o agora, claro que vão vir emoções e você só aceita essas emoções, mas cada vez mais você vai dissolvendo esse medo. Essa é a solução. Por isso que eu falei, desacelere para o ritmo de Jesus. O filósofo Dallas Willard, ele tem uma frase: a grande inimiga da vida espiritual é a pressa. E ele estimulou os seguidores de Jesus: eliminem implacavelmente a pressa da sua vida. Ele considera a pressa como o grande inimigo da vida espiritual. Então, o maior desafio para a tua vida espiritual não é o dito diabo que se fala por aí, é a pressa. Esse é o real inimigo, porque se você entender que a tua vida é agora e começar a parar a tua mente para trás, claro que os sentimentos vão continuar vindo, porque todos os sentimentos que você... Aliás, você quer saber o que é o teu passado? São os sentimentos que se mostram na tua vida no presente. E você aceita, abraça isso com amor, acolhe, se permite sentir raiva ou qualquer coisa assim. Não fique negando coisas dentro de você. Então, o que eu estou falando? Que viver o teu agora com toda a qualidade, almoçar nesse domingo com toda a qualidade, fazer seu trabalho amanhã, sem pressa, tomar seu banho e ter identidade no agora. E essa identidade te faz ser um com Deus, imagem, semelhança, extensão da videira. É isso que vai dissolvendo o medo e que te conecta a esse amor. Termino resumindo tudo e dizendo:
Tudo que a gente busca fora, e é por isso que a gente tem medo, está dentro de nós, que é Deus, nele. E isso é o que pode tirar toda a pressa e todas as manifestações de emoções que o medo gera em nós. Você entendeu isso? Isso é muito importante. Compartilhe essa mensagem hoje com alguém. Seja um canal disso para alguém. Compartilhe essa mensagem com alguém. E nesse momento, nós vamos praticar a generosidade. Praticar o amor. Praticar o doar, o dar. Meu Deus! Obviamente, né, que o medo é o que mais atrapalha a gente de fazer algo para alguém. Então eu quero falar algumas coisas importantes sobre generosidade para você. Se você ama Jesus, não sai. Fica aqui que você vai entender isso, vai ser muito importante. Primeiro, Deus não te supre porque você entrega algo para alguém, ou para uma igreja, ou para uma pessoa. Tira isso da tua cabeça. Deus te supre porque Ele é Pai. Ele é graça. E graça, para ser graça, não tem que ter a tua interferência nem a minha. É favor imerecido. Paulo fala para Romanos que se eu trabalhei, então o salário é dívida. Mas se eu não trabalhei, eu recebi, é favor, é graça. Segunda coisa, não é você que move janelas dos céus e tal através das tuas ações. Você já tem acesso a tudo. Deus já nos deu toda a sorte de bênçãos. Terceira coisa importante, provisão, abundância, prosperidade, dinheiro, que é a segurança que eu falei aqui, você só pode ter isso em Deus. Examina dentro de você se todo o medo de generosidade, de entregar, ou até a raiva que as pessoas têm desse momento, isso não é originado desse medo. De não entender que Deus é a nossa provisão. Quando Deus falou para Abraão em Gênesis 15, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande, essa palavra escudo é eu sou o teu salário. Vai lá no hebraico, você vai ver. Ele é a tua provisão. Você pode receber dinheiro através do teu trabalho, você pode receber dinheiro através de um produto que você vende, de clientes, da empresa que paga o teu salário, mas na verdade, a tua provisão não vem disso. A tua provisão vem de Deus. Isso são instrumentos que Deus usa para te prover. Ah, então o porquê da generosidade? Porque amor é o amor. Você nasceu para doar. O amor, presta atenção nisso. A única maneira de você acessar esse amor que eu falei hoje é serviço desinteressado. É liberdade de entrega com gratidão, sem esperar nada em troca. Isso é generosidade. Isso é generosidade. E você ser guiado por Deus nas tuas entregas. Às vezes você vai receber um dinheirão e Deus vai falar para você, não mexe com nada, não entrega nada. Pode ser? Às vezes você vai ter uma pequena quantia e o Senhor vai te falar, entrega tudo. Ah, mas eu não tenho que fazer tal coisa, eu não disse tal coisa. Olha para dentro de você, você obedece alguns mandamentos que se prega por aí, por quê? Por qual motivação? Amor? Gratidão? Ou medo? Troca? Ou porque eu quero alguma coisa? Então, nesse momento, eu quero te convidar, se você fosse um pássaro, eu ia falar assim, eu quero te convidar a voar. Se você fosse, sei lá, uma formiga, eu vou te convidar agora a carregar uma folhinha e pôr no formigueiro. O que eu quero dizer com isso? Quero te convidar a fazer o que você é, a tua essência. Você é amor, você é generosidade, você é paz, você é alegria. Só que coisas que nós vivemos no passado e ensinos que nós recebemos bloquear essa energia, a gente está travado. E dinheiro é energia. Se você não gerar essa energia, se você não pôr dinheiro em movimento,
você trava todo o fluxo, porque existe um fluxo espiritual que é de Deus que nunca vai interromper, mas existe um fluxo humano. Então, quando que eu libero toda a energia de riqueza na minha vida? Quando eu não tenho nenhuma preocupação com dinheiro e quando eu tenho total confiança que a vida me supre e que Deus me supre. Então eu posso ser generoso. Eu vou colocar aqui o nosso Pix para você e nesse momento você pode abrir aí o aplicativo do teu banco e fazer a tua generosidade, tá bom? Tá aí. Faça nesse momento, com alegria. Ah, mas o que eu tenho que entregar? O que é o certo? O certo é o que Deus põe no teu coração. Ah, mas o coração é enganoso, mas Deus é maior que o teu coração, a Bíblia diz. Se o meu coração me enganar, Deus é maior que o meu coração. Então Deus vai te mostrar. Ele vai tocar no teu coração. E acredite, muitas vezes Deus nos mostra objetos ou valores e Ele nos mostra para realmente movermos isso para alguém ou para algum lugar. Ele tem objetivos para tocar em pessoas fazer isso. E Ele usa você. E você é um instrumento. E Ele te provê. E Ele é a tua fonte. Então, tá aí a chave Pix. Você pode abrir teu aplicativo do banco, que for. E eu vou deixar também descrito nesse vídeo o Pix, caso você seja aí tocado ou você deseje contribuir, faça isso, porque realmente isso é bênção para você. Certo? Deus te abençoe e até domingo que vem. Domingo que vem já é o primeiro domingo de setembro, né? Então estaremos juntos. Fique com Deus, uma excelente semana. Deus abençoe.